uma das perguntas mais antigas da humanidade é: Deus existe? E se existe, nós podemos demonstrar isso racionalmente? Então, muitas pessoas acreditam que fé e razão são duas coisas antagônicas, são inimigas. Porém, Santo Tomás, né, que é um dos maiores teólogos e filósofos da história, dizia que a fé e a razão caminham juntas. Então, segundo Santo Tomás, existem algumas verdades que elas podem ser conhecidas pela razão natural e existem algumas verdades que podem ser conhecidas por meio da revelação divina. Então, a existência de Deus, ela pertence ao primeiro grupo. Então, surge a grande dúvida, né? A existência de Deus, ela pode ser conhecida pela razão humana? Essa é a pergunta que nós iremos responder no vídeo de hoje. Então nós veremos que Santo Tomás, ele pensava assim, né? E nós veremos quais são os seus principais argumentos. A primeira pergunta é: nós podemos conhecer Deus diretamente? Santo Tomás nos responde que não. Ou seja, nesta vida, nós não podemos conhecer a Deus de forma direta, tal como ele é. Só que nós podemos conhecê-lo. Não podemos vê-lo, né, de forma direta, assim como eu vejo uma árvore, uma pedra, um objeto qualquer. Só que nós podemos conhecer a Deus pelos seus efeitos. Quando nós vemos uma fumaça, por exemplo, nós concluímos que existe fogo. Então, quando nós observamos o mundo, nós podemos chegar à conclusão de que existe uma causa primeira. Então surge a segunda pergunta: a razão, ela pode provar a existência de Deus? Santo Tomás vai nos dizer que sim. Mas é interessante aqui nós entendermos o que ele quer dizer com provar. Santo Tomás não está dizendo provar do ponto de vista da demonstração matemática, por exemplo, da mesma forma como nós provamos que 2 mais 2 é 4 e pronto. Não. A proposta aqui é uma proposta filosófica. Então, quando nós olhamos certas características da realidade, nós perguntamos: por que existe o movimento? Por que existem causas? Por que existem seres contingentes? Por que existem diferentes graus de perfeição? E por que existe ordem no universo? São essas perguntas que Santo Tomás vai utilizar para formular as suas 5 vias da existência de Deus. Então, a partir dessas perguntas, ele conclui a sua explicação última da realidade sobre Deus. Então, as 5 vias de Santo Tomás, elas são 5 argumentos apresentados por ele, baseados na filosofia de Aristóteles e também de outros autores, em que Santo Tomás busca demonstrar a existência de Deus. As 5 vias, apesar de serem 5, elas formam uma única unidade. No final, elas formam uma única via, porque uma via necessariamente leva a outra. A primeira via de Santo Tomás é a via do motor imóvel. Ou seja, para Santo Tomás, tudo que se move é movido por outra coisa.
Então, nada se move sem antes ser movido, né? Então, se tudo depende de algo anterior para se mover, não pode ter uma regressão infinita. Então, deve existir o quê? Um primeiro motor que move tudo sem ser movido por outro. Esse primeiro motor é Deus. A segunda via, a via da causa primeira. Ou seja, se no mundo tudo possui uma causa, ou seja, uma casa, ela existe porque foi construída. Então, o construtor ele existe por quê? Porque ele foi gerado pelos seus pais e assim em diante. Então, se toda causa dependesse de uma outra anterior sem um início, nada existiria. Por isso, Santo Tomás afirma que deve existir uma causa primeira, seja uma causa que não foi causada por nada. E essa causa primeira é Deus. A terceira via é a via do ser necessário. Ou seja, ele observa que tudo que existe no mundo são seres contingentes. Ou seja, o que é um ser contingente? Um ser contingente é um ser que ele pode existir e também não pode existir. Ou seja, esse celular, ele existe, mas ele poderia também não existir. Então nós existimos, mas poderíamos nunca ter existido. Então, tudo que existe no mundo são coisas contingentes. Mas se tudo fosse contingente, né, haveria um momento em o quê? Em que nada existisse. Só que nós sabemos que do nada, nada pode surgir. Por isso deve existir um ser necessário. O que é um ser necessário? É um ser que existe por si mesmo, que não depende de nada. Ou seja, esse ser necessário é Deus. Ele não existe, ele existe por si mesmo e não depende de nada. Ele não está sujeito à contingência, ao fato de não existir. É necessário que ele exista para que as outras coisas existam. A quarta via dos graus de perfeição. Ou seja, algumas coisas são mais ou menos boas, né? São mais ou menos belas, mais ou menos verdadeiras. Quando nós falamos em pessoas, por exemplo, nós falamos em pessoas que são mais virtuosas e algumas que são menos virtuosas, né? Ou, melhor dizendo, viciadas, né? Vemos que há coisas que são mais belas e coisas que são menos belas, né? O belo aqui, enquanto aquilo que é apetecível aos olhos. Só que, para Santo Tomás, essas referências do que é perfeito e o que não é perfeito pressupõem o quê? Uma referência máxima. Ou seja, algo que existe em perfeição suprema. Algo que deve possuir o quê? Um grau máximo de bondade, de verdade, de perfeição. E esse ser que possui o grau de perfeição superior a todas as coisas, esse maximamente perfeito é Deus. A quinta via, Santo Tomás, é do governo do mundo. Então, ou seja, da ordem das coisas. Quando nós observamos o mundo ao nosso redor, o universo, nós vemos que há uma ordem presente na natureza. Os corpos celestes, por exemplo, nós vemos que seguem leis, né? Tudo no universo segue uma lei. A órbita dos planetas, das estrelas, né? Os buracos negros, os, os sistemas, né? Solares, tudo segue uma ordem.
Os organismos vivos, por exemplo, o ser humano, possui estruturas o quê? Complexas. Quando nós vamos estudar, por exemplo, a fisiologia, anatomia do ser humano, nós vemos o quanto nós somos, o nosso corpo é algo complexo. Funcionamento nosso, como também de todos os outros seres vivos. E todos, até os seres lá que são sem inteligência, eles parecem que agem em direção a um determinado fim. Ou seja, se até as coisas, os seres que não possuem inteligência, agem em direção a um fim determinado, isso quer dizer que o quê? Existe uma inteligência ordenadora. Deve existir algo que ordene todas as coisas. Então, esse ordenador seria como que você pega uma flecha e atira ela no alvo. Para ela atingir o alvo, ela não vai atingir por si só. Ela precisa ser o quê? Dirigida. O arqueiro precisa mirar. Então, ele precisa apontar, dar ordem à direção da flecha. Ou seja, a ordem na natureza, como as coisas andam de forma perfeita, direcionada a um determinado fim, né, necessitam de uma inteligência suprema. E essa inteligência nós sabemos que é Deus. Uma coisa que é bom evitar, um erro, né, é que Santo Tomás ele não está dizendo que as 5 vias elas provam todos os detalhes da fé cristã. As 5 vias de Santo Tomás elas mostram o quê? A existência de uma causa primeira, de um ser necessário, de uma inteligência suprema. Depois disso, né, a filosofia faz o quê? Ela vai continuar investigando quais atributos devem pertencer a esse ser. Para esse ser perfeito, quais atributos ele deve ter? Para ele ser necessário? Para ele ser primeiro? Para ele ser a causa primeira de todas as coisas? E, né, quando a filosofia chega a um certo ponto em que ela não consegue explicar, a revelação vem para completar aquilo que a razão não consegue alcançar sozinha. Pela razão, nós conseguimos provar a necessidade da existência de Deus pelas 5 vias, conseguimos provar os atributos que pertencem a esse ser supremo, né, pela teologia natural. Só que há coisas que só conseguimos provar, coisas relacionadas à fé cristã, que só conseguimos provar por meio da revelação. Então, para a gente concluir, para Santo Tomás, a existência de Deus não é apenas uma questão de fé. É algo que também pode ser conhecido pela razão. Ou seja, observando essas 5 vias, nós percebemos que a inteligência humana ela é capaz de concluir que existe uma realidade suprema. E essa realidade suprema, ela sustenta tudo que existe. Ou seja, Deus é o próprio ser subsistente, o próprio ser supremo, né, que sustenta tudo, toda a existência, tudo aquilo que existe. Ele é a própria existência. Então, essa realidade que nós chamamos de Deus, né? Por isso que, para Santo Tomás,
fé e razão não são rivais. Combina totalmente com Santo Tomás aquela frase de João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, de que fé e razão são como que as duas asas pelas quais o espírito humano alça voo em direção à verdade. E com isso também concordava o grandioso Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, que tem um livro maravilhoso, um texto maravilhoso chamado Deus da Fé e o Deus dos Filósofos, que eu irei, inclusive, falar sobre ele no próximo vídeo. Então, algumas perguntas para a gente finalizar. Quero fazer as seguintes perguntas para vocês. Você acha que os argumentos de Santo Tomás continuam convincentes no dia de hoje? Por quê? Vocês acham que o mundo moderno ainda é capaz de compreender que existe um ser supremo? Com toda a tecnologia, ciência que nós possuímos, ainda é possível provar a existência de Deus? Ou seja, a ciência hoje, ela mais prova a existência de Deus ou mais nega a existência de Deus quando nós olhamos para os resultados daquilo que as ciências nos trazem. Então, essas são as perguntas do nosso vídeo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, não tiver compreendido alguma das 5 vias, você pode perguntar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Até logo, fiquem com Deus.